Hotéis Heritage, uma seleção de pequenos hotéis de charme no centro de Lisboa. As Janelas Verdes, Heritage Avenida Liberdade, Hotel Britânia, Hotel Lisboa Plaza e Solar do Castelo. Aproveitei minha visita ao CESOB para conversar com Kika Teixeira e conhecer de perto a novidade que ela trouxe para os seus clientes. Algo que, finalmente, reduz o tempo de espera de uma prótese para 2 horas, ou um pouco mais, dependendo da dimensão. A tecnologia CAD/CAM permite uma automação na fabricação de preparos dentários, aumentando a qualidade e reduzindo os custos e imperfeições. Para completar, o aparelho permite o aumento da precisão, sem material de impressão. A imagem instantânea do preparo é muito mais confortável para o paciente. E rápido, porque elimina passos como a seleção da moldeira, manipulação de moldes e recebimento do laboratório, com custos bem menores e perfeição no acabamento. Tudo numa única visita. Veja como é o processo. Eu fiz uma matéria alguns meses atrás com Kika e deixei inacabada a matéria porque ela não sabia que o Serec ia chegar assim logo uma semana depois que nós terminamos de fazer a matéria. E como o programa só ia ao ar mais algumas semanas, deu tempo da gente fazer um áudio, uma coisa que mais ou menos mostrasse. Mas hoje eu quero mostrar a você, ao vivo, o Serec, que é um aparelho revolucionário. Quero que você mesma explique essa coisa maravilhosa que é. Então, o Serec, na verdade, é um sistema CAD/CAM. O que consiste esse sistema CAD/CAM? Através de uma câmara, a gente escaneia o preparo do dente, que vai receber uma coroa, ou um inlay, ou um bloco, né, cerâmico. Ou através do modelo da boca, a gente escaneia aquele trabalho, aquele preparo, e aí a gente vai jogar aquele preparo para dentro do computador, através desse sistema CAD, né, que é também usado na indústria, usado na arquitetura. E nesse sistema a gente trabalha a imagem e esse planejamento é jogado para a máquina, que é uma fresa, onde nós temos os blocos de cerâmica de várias cores, e não só cerâmica, tem resina, vários tipos de cerâmica. E aí, em poucos minutos, aquele trabalho está pronto para ser cimentado efetivamente, com uma precisão incrível no preparo do dente do paciente. É uma alta tecnologia que, na verdade, assim, foi lançada em 1987. Mas, pela questão da tecnologia, da informática não estar tão evoluída, chegou a um ponto agora que está bem redondo para o paciente e para o profissional começar a trabalhar. Em termos de precisão, em termos de materiais que a gente tem para trabalhar. As cores precisas. As cores. É fantástico. Eu estou muito satisfeita com o sistema. O Serec faz um trabalho que é imediato. Isso. Como é o imediatismo? Fala assim, em poucas palavras, para que as pessoas entendam como é esse imediatismo do Serec. Como é que você chega aqui e em 1 hora você já está, 1h30, 1 hora, coisa? 1h30 mais ou menos. Então, quando a gente trabalha com um dente só, um dente unitário, a gente consegue realmente trabalhar mais rápido, né? Porque um dente só a gente consegue fresar e fazer um planejamento imediato. Quando ele envolve mais dentes, o profissional geralmente opta por atender esse paciente 2 ou 3 dias depois, porque ele consegue sentar, trabalhar. Às vezes a gente tem que fazer uma maquiagem nesse dente, que demora um pouco mais uns 40 minutos. Então, às vezes, também não é muito bom para o paciente ficar aqui esperando a manhã toda. Então, a gente faz um provisório imediato e o paciente retorna depois de 2 ou 3 dias. O que é um grande avanço, porque quando a gente precisa da técnica convencional, onde a cerâmica é feita de forma a colocar o pó, esse pó vai para a queima, são várias queimas, a gente não consegue entregar um trabalho tão rapidamente, porque tem um laboratório que também tem todo o seu esquema de trabalho. Né? Então, para o paciente é um ganho muito grande, porque a gente consegue fazer coisas imediatas. Agora mesmo eu estava atendendo uma paciente em Maceió, que eu preparei o dente ontem, hoje eu já coloquei. Ela volta para Maceió hoje mesmo e acabou. Hoje mesmo com o dentinho dela pronto. Então, para eu conseguir fazer isso de forma convencional, eu tinha que ter todo o esquema ao redor de mim, envolvendo terceiros, né, que às vezes complica um pouco a situação. Além disso, frisando a questão da precisão, né, porque é tudo feito através da computação e as fresas são bem precisas. Então, se eu coloquei uma medida ali, exatamente aquela medida
vai para lá, para a peça. Então, a gente fez uma escolha do bloco, né, de cerâmica para aquele paciente de acordo com a cor e o material escolhido. E a gente vem e coloca o bloquinho aqui nessa posição. Aí nós vamos apertar, certo? Aí depois que aperta, a gente dá o ok para a fresa começar a trabalhar. Então aqui a gente vê o protótipo aqui nessa tela, né, do dente que vai ser fresado, e a máquina começa a fazer a leitura do bloco que foi inserido. Qualquer problema em relação ao tamanho de bloco, ele vai sinalizar e interromper o processo. E aí nesse momento ele está fazendo a leitura, mais para frente um pouquinho a gente vai ver o que vai acontecer. Acabamos o processo, né? A máquina está voltando à sua posição original. E é só a gente abrir a portinha. Ah, o dente até já caiu aqui, ó. Tá? Então, olha o dentinho aqui. Pronto e acabado. Aí, a partir daqui, a gente faz as finalizações, o acabamento final. E é só sentar o paciente na cadeira e finalizar. Vale ouvir mais uma palavrinha do Alberto Bancion Vasconcelos para concluir os detalhes de como deixar sua boca sorrindo, segura e feliz. Você me falou de uma nova especialidade sua, que era a detecção de coisas que de origem. A estomatologia. A estomatologia. Pronto. Por exemplo, vamos falar um pouco rapidamente sobre essa. Claro. Eu queria fazer um resumo das suas especialidades. Tá, muito bem. Eu sou inicialmente de formação, eu sou cirurgião dentista. Fiz uma pós-graduação, especialização em periodontia, né? Logo depois eu fiz especialização em implantes. Periodontia é relacionada à gengiva. Isso. O que temos assim a periodontia, ela tem avançado bastante também com as tecnologias, os ganhos de nova inserção que a gente tanto busca, a gente já está vendo algumas coisas. A questão imunológica, a gente tem trabalhado bastante nisso para entender, por exemplo, os processos dos fumantes, né? Por que eles perdem mais osso, né? Os diabéticos descontrolados, enfim, e todas essas doenças que estão correlacionadas. Quer dizer, você pensa que não, mas a dentição, enfim, a boca está ligada a todos os órgãos, né? Totalmente, inclusive. Aquelas explicações que você me deu na nossa última entrevista, sabe, me clareou assim. Você pode ter uma dor, sei lá onde, lugar menos provável e tem origem odontológica. Exatamente. É uma coisa. Inclusive do ponto de vista. Você faz esse diagnóstico, você é especialista. Sim. Aí já é uma outra área. Foi quando eu buscando, por exemplo, eu tinha formação já de periodontia, implante. Na implantodontia a gente abrange muita prótese, muita cirurgia bucomaxila, uma parte, né? Não é que a gente se torna especialista em bucomaxila, mas a gente trabalha bastante nas áreas de enxerto, transplantes ósseos para contemplar a implantodontia, porque hoje a gente coloca implante onde tem osso e muitas vezes a gente precisa repor esse osso de alguma forma ou transplantar da própria pessoa para um determinado lugar necessário, que é o que a gente vai falar mais tarde, mais detalhadamente a respeito desses transplantes autógenos ósseos, né, que são ainda, né, um padrão ouro no que diz respeito à qualidade de osso para implantodontia, no que diz respeito à função estética. Mas a gente vai conversar disso depois. E aí eu senti a falta de algo mais, né, da parte imunológica, da parte, né, de bioengenharia, enfim, de outras coisas, porque faltava o fechamento dessa correlação com o corpo humano. Até então a gente trabalhava muito com cabeça, pescoço, mas, né, e aí eu me interessei e busquei um mestrado, eu fiz mestrado na Universidade de Medicina e Saúde Pública em estomatologia, né? É no Brasil mesmo? É aqui na Bahia, né? É um mestrado que é feito na Escola de Medicina e Saúde Pública e que, assim, abriu a minha cabeça
vamos dizer assim, para o corpo. Então foram assim alguns anos de estudo que fizeram com que a gente fizesse bastante sacrifício pessoal, até porque a gente já tem muitos anos de trabalho, já estuda, já tem toda uma formação, né, acadêmica, enfim. Mas eu sou basicamente um clínico. Eu gosto de fazer a parte científica, de estudar, de me especializar, mas eu gosto de aplicar aquilo que eu aprendo e que eu busco, né? E a estomatologia veio fechar para mim esse entendimento. E foi muito bom, né? Foi muito bom, foram anos de dedicação. Bom para você e bom para nós, pacientes. Agora, veja, eu acho que chegou aí aquele aparelho novo que você deve ser, isso. Esse é um aparelho que, como a gente está dizendo, é um aparelho que nos permite fazer a piezocirurgia. O que é isso? É você utilizar as vantagens do ultrassom na cirurgia de tecidos duros, e que com essa cirurgia, você utilizando essa tecnologia, você preserva os tecidos moles que estão em volta do tecido duro. Tá? Você só mexe aí no dente, né? Ele não atinge a gengiva, por exemplo. Não atinge a gengiva. E muito mais importante até, porque a gengiva, por exemplo, se por acaso você tiver algum desvio, com uma broca, por exemplo, não com ele, porque com ele não acontece nada. Tá? Com a broca você pode tocar na gengiva, não tem problema. Ela machuca e tal, fere, mas não traz nenhum prejuízo a mais. Ela cicatriza e depois ela regenera. Ela cicatriza e regenera no lugar. Agora, se você pegar, por exemplo, um nervo, você estiver cortando, tirando, por exemplo, um enxerto ósseo, que muitas vezes a gente utiliza nessa região de corpo e ramo de mandíbula, que a gente precisa transplantar para as outras áreas do corpo. E aí, no momento em que você vai tirar Aí você corta um pedacinho do osso. Isso aqui, por exemplo, isso, você está mostrando aqui que teve que tira um corte ósseo, exatamente. Que você coloca num outro lugar. Você transporta com a área que você precisa. Com o próprio osso da pessoa. Autógeno. Você tira da própria pessoa para ela mesma, tá? Então, por exemplo, nessa região aqui passam vasos e nervos importantes, né? Esse buraquinho que a gente está vendo aqui na frente, que é o forame mentoniano, ele sai um nervo que vem lá de trás, nervando os dentes e o lábio. Se você lesar, por exemplo, um nervo desse, a pessoa fica com dormência no lábio pro resto da vida. Né? E você trabalhar com alta rotação, com broca, numa situação como essa, muitas vezes num campo reduzido, de dificuldade, é um risco. Esse risco, ele existe, ele é real. Tá? Por isso, esse equipamento evita... Por exemplo, esse equipamento ele não só é utilizado na odontologia, como para a medicina. Imagine, por exemplo, um neurocirurgião necessitar abrir a calota craniana. Ele é utilizado não só na odontologia. Não. Imagine, ele vir com a serra eletrônica que seja, mas é uma serra. Se pegar no córtex cerebral aquilo ali, por menor que seja, é um risco muito grande. Eles têm que ter muito cuidado, eles vão ali controlando, tem os exames próprios, as tomografias, enfim, para chegar depois, vai devagarzinho. É uma cirurgia muito delicada. Já com um aparelho que você usa, a piezocirurgia, o piezossônico, por exemplo, você pode ir tranquilamente trabalhando. Eu tenho casos, posso mostrar depois, em que a gente tira, às vezes, osso do crânio para transportar para a face. E o controle bacteriológico é muito maior, porque tudo isso aqui, exceto o motor, vai para a autoclave. Aí você chega assim, ó. Olha que beleza, né? Olha, você está cortando também esse negócio aqui. Ele corta o osso, ó, nessa facilidade, ó. Você preserva o osso. Olha, isso. Ó, isso com broca seria extremamente delicado. Você teria nervo. Aqui você vai... Se o nervo está embaixo, está muito próximo, obviamente você vai saber por causa dos exames. Mas você pode ir com segurança, porque mesmo que se aproxime muito ou que toque nele, não vai ter nenhum tipo de problema. Ó. A gente consegue, ó. Você vê um bloco desse que muitas vezes uma cirurgia você, a depender da proximidade, você precisa cuidados especiais. Você chega aí, ó, e remove ele com uma facilidade incrível, né? Sem muito barulho, com a esterilização, ó. Essa aguinha
o risco está todo na... E você economiza também, porque olha a finurinha do corte que você dá, com precisão. Isso, você juntar isso aqui, por exemplo, com um microscópio cirúrgico, não para esse tipo de cirurgia, mas para uma cirurgia periodontal como aquela que a gente fez, uma raspagem, que você, com o microscópio, você aumenta, magnifica o seu campo. Hoje o Nomes lhe trouxe as novas técnicas de como tratar dos dentes para uma saúde bucal, que em muitos casos influenciam na saúde de outras partes do nosso corpo e muito também de nosso comportamento. Afinal, sorrir é tão bom. Tem reação melhor que essa para levar a vida? O Nomes está aqui para isso, para te incentivar a ser feliz, te mostrando bons momentos, bons exemplos de pessoas que fazem bem, como você pode e deve fazer. Não esqueça, eu, Luzia Santana, espero você.